Nós continuamos a ministrar sobre o tema geral, conflitos da vida. Essa é a 42ª mensagem. E o tema que começamos a abordar no último domingo é um dos mais importantes de toda a série. Por isso, se você não esteve aqui, deve ouvir a mensagem do último domingo de manhã. E não só de domingo de manhã, mas também de domingo à noite. Foram 2 mensagens que todos precisam ouvir. Com certeza, muitas perguntas serão respondidas e o nosso assunto continua sendo cultivando a transparência. Eu vou passar rapidamente sobre o que passamos na semana passada. Vimos que o apóstolo disse que há 2 armas essenciais para vencermos a batalha espiritual, e elas são a fé e uma consciência limpa. E o texto básico para isso é 1 Timóteo 1, 18 e 19. O apóstolo diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Por rejeitarem uma boa consciência, uma consciência limpa, alguns vieram a naufragar na fé. As pessoas naufragam na fé. Isso significa que, literalmente, elas apostatam, elas deixam de crer. E nós já falamos em outras ocasiões por que isso acontece. Normalmente, as pessoas, por rejeitarem uma consciência limpa, aqui diz que alguns, e a boa consciência que alguns rejeitaram. Por que as pessoas rejeitam uma boa consciência? Porque elas praticam coisas que elas querem continuar a praticar. Essas coisas são contrárias à palavra de Deus, são pecados. E então elas têm 2 alternativas: ou elas creem nesse livro e abandonam o pecado, ou então elas abandonam o pecado porque creem nesse... Aliás, foi isso que eu falei. Ou elas creem nesse livro e abandonam o pecado, ou então elas vão abandonar esse livro e vão permanecer no pecado. E elas têm, ao abandonar esse livro, elas vão ter que dizer também que não creem no livro, não creem no autor do livro, e elas dizem isso para ficar em paz com a consciência que as atormenta. Porque Deus nos deu a consciência para que ela pudesse ser como aquele instrumento que vai acusar cada um de nós quando nós fazemos uma coisa errada. Então, para que as pessoas consigam viver em paz, aquela paz que não é a paz verdadeira, para que elas consigam sobreviver, então elas negam o livro, negam o autor do livro, por isso naufragam na fé. Ou, se não chegam a tanto, elas não oram mais, elas não leem a Bíblia e elas se tornam apenas religiosos, frequentadores de igrejas, esquentadores de bancos. Léo disse que essa descrição de Paulo a Timóteo era uma descrição clara da sua vida no início do seu ministério pastoral. Ele disse que se esforçava tanto tentando viver a vida cristã
querendo que as pessoas dedicassem inteiramente suas vidas a Jesus, mas isso não resultava em nada dentro dele. Ele então pensou que se pregasse mais duramente, estudasse mais arduamente, de alguma maneira ele conseguiria maiores resultados, tanto do ponto de vista prático, na vida de outras pessoas, quanto na sua satisfação como pastor. Mas quanto mais ele se esforçava, mais frustrado ele ficava. A consciência limpa significa termos uma transparência com as outras pessoas. Ou seja, eu não tenho nada a esconder de ninguém, não tenho nada a temer. Nós falamos que quando nós fazemos a seguinte pergunta: será que há alguma coisa no meu passado que cada vez que eu paro para meditar volta à minha memória, à minha lembrança, e que eu gostaria que nunca tivesse acontecido? Larry Cohen disse que sempre reagia contra a ideia de começar a escavar o passado. Mas todos nós sabemos que Satanás tem interesse em gerar medo de lidar com situações não resolvidas lá atrás, para que nós não usemos as armas que Deus colocou à nossa disposição para resolver essas questões e ficarmos livres. É por isso que Paulo escreveu, é por isso que Paulo se esforçava para ter uma consciência livre de ofensa. Está registrado no livro de Atos 24:16. Ele diz: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ele disse que pensava que quando ele cometesse um pecado, bastava confessar e ele ficaria livre do pecado. E ele pedia a Deus perdão, e muitas das suas faltas ele sentia que era perdoado, mas outras não. Ele pedia perdão a Deus, mas ele continuava com a consciência de culpa. Ele falou aqui, nós trabalhamos bastante sobre isso, ele mencionou que uma das questões era relacionada a um dinheiro que ele tinha roubado quando era adolescente. E ele se ajoelhava diante de Deus e clamava com base em 1 João, é o próximo slide, o 9. E esse texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não obstante, ele não sentia esse perdão. Ele também orava sobre isso, sobre o pecado, e ele dizia: Senhor, tu disseste que se eu pedisse perdão, tu me perdoarias, mas eu não me sinto perdoado. E ele pensava que naturalmente estava se cumprindo na vida dele aquilo que diz lá em Gálatas, no capítulo 6: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu estou colhendo o que eu plantei. O que ele não reconhecia naquele tempo é que quando eu peco contra Deus, eu peço perdão direto a Deus, estou perdoado. Mas se o meu pecado atingiu também alguma pessoa, e todas as vezes que eu peco contra alguém, eu peco contra essa pessoa e contra Deus. Então o que ele não reconhecia é que era necessário ir até a outra pessoa e acertar as contas com ela. Uma das mortes mais difíceis de ocorrer em nós é a morte do orgulho. E nós fazemos tudo para não reconhecer e admitir que erramos. Pensamos que isso é vergonhoso. A nossa mente procura levar-nos a esquecer do que fizemos de errado e nos incentiva a começar tudo de novo, mas sem resolver as questões passadas.
Mas isso resulta em um retrocesso na vida cristã, e porque cada um de nós tem uma consciência. E Deus afirma que quando a nossa consciência está limpa, nós somos livres, mas se a nossa consciência não estiver limpa, o negócio vai ser difícil continuar fazendo a obra dele, continuar falando dele, continuar servindo a ele com eficiência. Deus afirma que a nossa consciência está, quando a nossa consciência está limpa, nós temos benefícios extraordinários. E eu vou passar rapidamente porque isso foi dito detalhado. A consciência limpa pode tornar o nosso ministério mais impactante. A consciência limpa nos permite apresentar nossas petições a Deus com confiança. A consciência limpa nos faz saber que fomos purificados dos nossos pecados. A consciência limpa é um requisito para servirmos a Deus. A consciência limpa nos permite reproduzir o amor genuíno que vem de Deus. A consciência limpa nos permite compartilhar a nossa fé com outros. Quanto à fé, vimos também que as Escrituras definem o que é fé. Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Colocamos a nossa fé em Jesus porque cremos que a Bíblia diz, cremos no que a Bíblia diz acerca dele, e em nossa consciência temos o testemunho da verdade. Porque o que é a nossa consciência? A nossa consciência é a voz, eu falei, não sei se ficou claro isso na semana passada, é a voz do meu espírito. Onde está o Espírito de Deus? Se o meu espírito é regenerado e nele habita o Espírito, essa impressão vai ser muito mais forte. E é ali no meu espírito que, quando eu leio a palavra de Deus, há o testemunho do Espírito de Deus no meu espírito quanto à veracidade dessa palavra. Quando a nossa consciência é violada, sentimos culpa que nos condena. As Escrituras destacam que a nossa consciência é sensível quanto à realidade da... ficou faltando uma palavra aqui. As Escrituras destacam que a nossa consciência é sensível quanto à realidade de Deus, da sua existência e da sua natureza. É o texto que fala que nenhum homem tem desculpa ao alegar: eu não conheço Deus, porque nunca fui apresentado a Ele. Porque Deus se revela a todos, sem distinção, através das obras da sua criação. E através de N fatores. Quem tem ouvidos, ouça. Cada pessoa tem a sua consciência e por isso podemos pregar o Evangelho para todo mundo. E ele vai ouvir e vai fazer a escolha dele. Ele vai ouvir a sua consciência e a consciência dele vai testificar que aquilo é verdade, mas ele pode dizer: não quero, porque eu prefiro continuar no pecado. Então, fé é o princípio pelo qual nós agimos e nos movemos. Quando violamos a nossa consciência, a culpa se aloja em nós. E culpa é o resultado do fato de eu ofender outra pessoa e assim violar a lei de Deus. Em minha consciência, quando eu pergunto a mim mesmo quais as coisas que eu gostaria que nunca tivessem sucedido em minha vida, começando das mais importantes para as menos relevantes, o que é que ocorre? O que é que vem à sua mente? Bem,
Isso tudo foi dissecado na semana passada. Agora nós vamos continuar onde paramos. Então vem o primeiro exemplo. Certo jovem havia roubado alguma coisa do seu trabalho. Quem conta isso é o pastor Larry Cohen. Essa ilustração que eu vou contar agora parece que está faltando um pedaço nela, mas eu não usei acrescentar nem inventar nada. Então eu vou contar como foi dito. Ao que tudo indica, a pessoa de quem vamos falar deve ter tido uma experiência com Deus para ter uma atitude diferente da que teve, mas isso não é colocado, embora em todas as outras ilustrações isso tenha sido mencionado. Mas então um jovem roubou alguma coisa no seu trabalho. E seu patrão ficou sabendo e estava tomando as providências para despedir por isso. Mas então ele procurou o patrão e pagou o prejuízo que ele havia causado à empresa. Então seu patrão ofereceu a ele um trabalho de tempo integral e com salário melhor do que ele tinha até então. Eu acho que ficou faltando alguma coisa, porque como é que alguém rouba, a menos que seja um crente que caiu na tentação de roubar, roubou, e depois foi lá e consertou as coisas e ganhou promoção do patrão. E o que Larry Cohen conta é que isso aconteceu porque o seu patrão sabia que agora tinha. Ele foi promovido depois que devolveu o dinheiro. Aliás, ele não devolveu, ele roubou algo. Devolveu e indenizou a empresa pelo prejuízo causado no roubo. E ele foi promovido e melhorou de função. O que Larry Cohen conta é que normalmente as empresas estão procurando pessoas honestas. E quando as pessoas têm um ato em que elas reconhecem o erro, admitem e consertam, eu creio que está faltando aí um testemunho. Por que fiz isso? E por que eu não faço mais isso? Mas ele conta também de uma moça que foi ex-namorada dele. Nós chegamos a falar alguma coisa sobre isso anteriormente. Era uma jovem que ele havia namorado na sua juventude, talvez adolescência, e o namoro deles foi muito avançado. Ele sugere que não houve sexo, mas houve determinadas liberdades que ele entende, à luz das Escrituras, não deviam ter acontecido. Tudo que ele sabia agora, mais tarde, quando a ficha caiu e quando ele entendeu que quando ele ofende uma pessoa, ele deveria também ir a ela, então ele decidiu, ele fez uma lista. Nós mencionamos essa lista na última mensagem, sobre todas as coisas que ele havia feito de errado e as pessoas com as quais ele devia acertar as contas. E essa moça estava lá. E ele não sabia como entrar em contato com ela, porque isso tinha acontecido já há bastante tempo. Ele hoje era um homem casado e não com essa moça naturalmente. Ele então orou: Senhor, se queres que eu realmente acerte essas coisas com ela, providencia um meio para que eu possa encontrar. Você nunca deve pedir isso ao Senhor, a menos que você queira de fato fazer isso. Porque passaram-se apenas 2 semanas e apareceu o nome dessa moça num boletim interno da universidade onde ele estava. Eu não sei se estudando ou o que fazia lá. E nesse boletim, ao que tudo indica, era uma universidade evangélica. Nesse boletim constava o endereço da igreja onde o seu marido, o marido dessa moça,
que fora sua namorada, agora estava servindo como pastor. Ele havia mudado de igreja, havia sido chamado para pastorear uma outra igreja. Então isso foi publicado no boletim da universidade. Ele disse que quando leu isso no boletim, ele ficou morrendo de medo, porque ele tinha que então buscar essa pessoa. Ele então resolveu que iria utilizar o serviço de informações que a companhia telefônica na época oferecia, para descobrir o número do telefone dessa moça com base no nome do marido dela. Mas ele, cá com os botões dele, estava pensando, vai ver que ainda nem existe telefone, nem ligaram o telefone. Mas é assim mesmo, ele foi lá, consultou, e o serviço de informações disse que ali existia, já tinha sido ligado. Então todos os temores possíveis e imagináveis vieram sobre ele. Ele pensou, e se quem atender for o marido? Ele pensou também, o que ela irá pensar quando eu me identificar e disser que sou eu? E diz que inúmeras coisas vieram também. E Satanás buzinou na mente dele um punhado de coisas. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Finalmente ele venceu tudo isso e ligou. Diz que ligou lentamente para o número do telefone e a linha estava ocupada. Ele disse, louvado seja Deus, hoje não é o dia. Mas era uma situação que não saía da sua mente e ele tinha que resolver. E ele tentou ligar em outras ocasiões, mas ninguém atendia o telefone. Nesse intervalo de tempo ele já havia resolvido todas as outras questões da lista que ele havia feito de coisas que ele devia consertar. Então ele colocou isso como prioridade, porque era a última coisa que ele tinha para resolver. E todas as vezes que ele podia, ligava para o número que ele tinha em mãos. Depois de inúmeras tentativas, ele orou dizendo, Senhor, essa é a última coisa que é da minha lista. E se eu resolver isso, eu serei um homem livre. Então ele ligou e ela atendeu. Ele disse a ela quem ele era. Ela perguntou o que ele estava fazendo e de onde ele estava falando. Então ele disse que quando era seu namorado, ele havia falhado, deixando de dar um bom testemunho com um jovem crente, e que ele estava ligando para pedir a ela que o perdoasse. Ela então ele lhe disse, você está pronta a perdoar-me? Ela disse, eu sempre pensei que o que passou, passou. Ele disse, era assim que eu sempre também vi as coisas, mas descobri que estava errado e quero lhe pedir que me perdoe. Ela disse, eu farei com uma condição. E ele ficou muito sobressaltado quando ela disse isso, mas ele perguntou logo a seguir, qual é a condição? Ela simplesmente disse, se você me perdoar também. Ele disse, certamente eu farei isso. E ele acrescentou, muito obrigado, eu nunca mais vou perturbar você. E desligou o telefone. Ele disse que sentiu-se totalmente livre depois disso. Sentiu-se livre de uma culpa que o acompanhava durante anos. E ele descobriu que quando nós aplicamos as soluções de Deus e vemos as coisas como Deus as vê, nós sempre vamos obter a solução para as questões, quaisquer que sejam elas. Nós vamos ver agora maneiras corretas e maneiras erradas de resolver
as coisas. Há uma maneira correta e outra errada de resolvermos as coisas. Ou melhor, há sempre maneiras corretas e maneiras erradas de resolver as coisas. Mas quando nós nos referimos ao fato que causou um problema e reconhecemos que nós estávamos errados e não nos preocupamos com o erro da outra parte, porque um dos problemas básicos quando vamos pedir perdão a alguém é que a gente sempre diz: eu pequei, mas a outra pessoa pecou muito mais, né? Por exemplo, talvez eu creia que a minha responsabilidade num determinado erro tenha sido apenas de 2% e que a outra pessoa tem 98% da culpa. Mas para nós obedecermos a Deus é necessário que eu peça perdão à pessoa por causa dos meus 2%. O problema não são os 98% da outra pessoa. O problema são os meus 2%. Os meus 2% representam 100% do meu problema. Minha consciência está culpada porque eu pequei em 2%. Eu estou quieto no meu canto. Alguém vem e azucrina o meu ouvido. E vai azucrinando. De repente eu me levanto pronto para ou falar uma coisa que eu não queria falar, ou para até bater na pessoa, dependendo do que a pessoa faça. Aí depois eu me arrependo e digo: puxa vida, eu não devia ter feito isso, não devia ter respondido, não devia ter sido áspero, mas olha, bem que a pessoa me provocou. E eu posso até dizer: Deus, o Senhor viu quanto que a pessoa me provocou. Ele ficou ali, até que eu não aguentei. O problema é que você não aguentou. E pelo fato de você não ter aguentado, você errou, você pecou. Então essa é a sua parte. Se o cara que fez isso com você, se a pessoa que te encheu até você não aguentar é uma pessoa chata, é uma pessoa difícil de lidar, isso é outro problema, e não é problema seu, é problema de Deus com ele. Então os 2% são os seus 100%, são os meus 100%. É a minha parcela, não é nem parcela, é a minha responsabilidade no erro. Há algumas maneiras erradas pelas quais podemos voltar à pessoa. Uma delas é dizer: eu estava errado, mas você também está errado. Por que está errado dizer isso? Porque quando eu reconheço o meu erro, eu estou acusando a outra do erro dela. Então, isso aí não é perdão, não é pedir perdão. Quando eu vou pedir perdão, eu tenho que pedir perdão por meu pecado, não tenho que acusar, dizer: olha, você também está em pecado. Outra coisa errada é dizer: eu sinto muito, mas não foi culpa minha. Então como é que você sente? Se não foi culpa sua, você não tem que sentir nada. Mas se você sente, o que você está sentindo? Isso é hipocrisia, é mentira, não é verdadeiro, porque você, na realidade, não está sentindo coisa nenhuma. Você entende que a culpa foi da outra pessoa. Outro erro é dizer: desculpe-me. Desculpa não é pedido de perdão. Há uma distinção bem grande entre desculpa e perdão, embora as pessoas tenham, muitas delas, o costume de usar a palavra desculpa no lugar de perdão. Eu entendo que eu e você, como crentes em Jesus, não podemos pedir desculpas, nós temos que pedir perdão. Léo disse que era isso que ele costumava dizer para sua esposa quando ele errava: desculpa.
Ele pedia tanta desculpa para ela que ela acabou ficando insensível aos pedidos de desculpa. Então ele procurava dizer: querida, eu estou realmente triste com o que aconteceu. E ele disse: depois de algum tempo isso também não funcionava. Então ele dizia: querida, eu realmente mesmo estou muito triste. Mas ele não havia nenhuma mudança nele com relação àquilo pelo que ele pedia perdão a ela. Pedia perdão, não, ele se desculpava. Então, enquanto não lidarmos com o problema real, a pessoa não irá sentir que realmente nos arrependemos e estamos tristes com o nosso pecado. A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Essa é uma tristeza que agrada a Deus. Existe aquela tristeza de fossa, existe aquela tristeza depressiva, isso é maligno. Mas a tristeza, segundo Deus, é a que traz arrependimento, traz tristeza pelo meu pecado. Você sente que machucou Deus, você feriu pessoas, você feriu o coração de Deus, e você tem uma tristeza profunda por isso. Não adianta a criança dizer: mamãe, me desculpa por eu ter falado mal de você ontem. A mãe, de alguma maneira, vai perdoar, porque mãe perdoa tudo, né? Nem todas. É porque algumas mães não perdoam. Mas a mãe, de alguma maneira, irá perdoar, normalmente ela perdoa. Mas ela sabe lá no fundo que ele vai continuar fazendo da mesma maneira. Mas se ele chegasse com a atitude correta e dissesse, a criança chegasse e dissesse: mamãe, eu estava errado ao me rebelar contra você, e de agora em diante você pode confiar que eu vou lhe obedecer e não vou lhe responder. Será que uma criança faria isso? Tem que ter uma certa maturidade, né? Mas, então, o que se busca mostrar é que pedir desculpa, sim, desculpa, simplesmente, sem ser algo que realmente a pessoa reconheça, não vai funcionar. E é a mesma coisa que não pedir. Então há um perdão genuíno e permanente. Naricó conta a história de um homem infiel à sua esposa. Ele diz que quando foi pastor de uma outra igreja, antes daquela onde ele estava, quando ele estava dando esse seminário, havia um homem que tinha sido infiel à sua esposa com uma mulher não crente, uma mulher de fora da igreja. E o marido da mulher com quem ele havia adulterado havia encontrado os dois juntos. Então o marido traído disse ao traidor, na ocasião, que se ele o encontrasse novamente com a mulher dele, ele o mataria. O traidor, o infiel, membro de uma igreja, depois disso veio a ter um encontro real com o Senhor Jesus. E depois disso ele participou de um seminário do Léo.
E ele então perguntou: o que eu devo fazer? Devo voltar a ela para lhe pedir perdão? O cara disse que ia me matar. Ela então lhe disse: se o marido dela disse para você não se encontrar com ela, não se encontre mesmo não. Você então não deve ir ao encontro dela para pedir perdão, mas Deus vai criar uma situação que lhe permita pedir perdão. E nesse caso a iniciativa não será sua. Algumas semanas mais tarde, essa mulher ligou querendo conversar com ele, para quem sabe voltar a encontrar com ele. E ela disse: já faz tempo que eu não falo com você. Ele disse: eu também estava querendo falar com você, porque desde a última vez que eu me encontrei com você, eu entreguei a minha vida inteiramente a Jesus Cristo. Eu falhei em ser o exemplo de homem cristão que eu deveria ser. Você pode me perdoar? Naturalmente, isso a surpreendeu de uma forma enorme. Mas ela disse: eu espero que você tenha encontrado o que você queria. Eu me sinto feliz com a sua atitude. Ele disse a ela, insistiu: você me perdoou? Ela disse que sim. E ele então se sentiu uma pessoa livre. E a conversa parou aí. Larry Corey fala de um evangelista antes de se converter. E esse evangelista, antes de se converter, havia vivido uma vida promíscua, imoral. E antes de falar sobre ele, muitos pecados que cometemos antes da nossa salvação, geralmente nós não vamos precisar voltar para endireitar essas coisas, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Não obstante, é importante que alguém se levante e declare publicamente o seu testemunho. E esse testemunho pode ser na igreja, pode ser na sua comunidade, pode ser um lugar onde você era conhecido pelas suas práticas iníquas. E você deve dizer publicamente, dar o seu testemunho público do que Deus fez na sua vida, para que as pessoas não continuem a vê-lo como viam antes, à luz do que você vinha fazendo e fez. Aí você não precisa de ir um a um para pedir perdão. Você vai explicar que houve uma mudança na sua vida e que você agora é uma nova criação. Mas quando nós voltamos para endireitar alguma coisa com alguém, nós estamos dizendo o seguinte: desde que nós nos vimos pela última vez, houve uma mudança significativa em minha vida. Eu reconheci que estava errado e estou pedindo que você me perdoe. Isso numa confrontação pessoal. Mas quando alguém se levanta e dá o seu testemunho público, ele está dizendo a todos que se encontram naquele auditório ou naquela localidade, seja no seu trabalho, seja na sua escola, que houve uma transformação em sua vida. Então, a partir desse momento, as pessoas que ouviram o seu testemunho têm um novo critério para avaliar a sua vida. Agora, se eu carregar um pecado lá dentro da minha vida cristã, então eu sou responsável por voltar e reconhecer o meu erro e pedir perdão para cada pessoa a quem eu ofendi. Imaginemos alguém que roubou um banco.
E naquela mesma noite teve um encontro com Jesus. O dinheiro está na casa dele. O que ele vai fazer com o dinheiro? Ele deve devolver o dinheiro ou vai ficar com o dinheiro? Ou então vai dizer, está tudo debaixo do sangue. Já viram isso? Ele teria que devolver o dinheiro, senão ele estaria vivendo uma mentira. Se eu me torno um crente e ainda guardo amargura contra alguém e ainda continuo ofendendo pessoas ou uma pessoa em particular, então eu devo ir àquela pessoa, dizer que eu errei, falhei no meu testemunho, falhei na minha maneira de agir e proceder com ela, porque não é assim que um crente faz. E pedir que ela me perdoe, dizer do meu propósito de não voltar a fazer aquilo mais. Existem pessoas que, se houver uma pessoa com a qual Deus quer que nós... Bom, primeiro, há casos em que você não vai conseguir localizar todas as pessoas. Então, mas se Deus quer que você conheça, que você vá a uma pessoa em particular, Ele vai tomar as providências para que isso aconteça também, desde que você tenha um coração disposto. E agora sim nós vamos falar do evangelista. Esse evangelista a quem nós nos referimos anteriormente, antes da sua conversão, vivia uma vida promíscua, imoral. Ele não poderia sequer se lembrar das mulheres com as quais ele havia se deitado. Certo dia ele estava pregando em um culto e uma jovem veio até ele e disse: você é um hipócrita, em tal lugar você dormiu comigo. Vocês percebem o que aconteceu? Deus trouxe a ele uma pessoa com quem realmente ele tinha que acertar contas, embora não fosse a maneira como ele gostaria que fosse. Deus trouxe aquela jovem com quem ele havia se relacionado antes de se converter, e ela achou um absurdo um cara que vivia uma vida como a que ele vivia, agora estava pregando. Ela ainda não era crente. E essa foi a maneira como Deus se revelou a ele, dizendo: olha, tem que consertar as coisas. Então ele disse para ela: você está certo, eu era dessa maneira, mas desde a última vez que eu a vi, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e eu gostaria que você me perdoasse. Ele disse ainda: quero apresentar a você minha esposa. Ele apresentou ela, a sua esposa. No outro seminário, o Larry Coy disse que ele disse para ela: olha, eu quero apresentar a minha esposa e quero que você saiba que ela sabe de tudo que aconteceu com o meu passado, sobre o meu passado. Ela sabe como eu vivi, como eu agi. Ela não desconhece nada disso. Como ele disse, hoje eu sou uma nova criatura. E pediu perdão a ela. E depois que ele apresentou a esposa abraçou essa moça e a levou a Cristo, ali mesmo. Então, é muito bonito aquilo que Deus pode fazer conosco quando estamos prontos a seguir os seus princípios. Outra maneira errada de pedir perdão é dizer: se você acha que eu estou errado, por favor, perdoe. O que é que nós estamos dizendo? Olha, eu não acho que eu estou errado, mas se você acha que eu estou errado, então você me perdoe.
Na realidade, você está dizendo que se a minha personalidade, pela qual eu não sou responsável, ofendeu você, deve haver alguma coisa errada na sua capacidade de conviver comigo e com os outros. Por isso, eu estou assumindo que talvez seja a minha falta, ainda que eu não esteja plenamente convencido de que sou culpado. Eu estou assumindo, ainda que eu não reconheça que sou totalmente culpado. Se eu digo, eu quero que você me perdoe, se ainda pensa que eu estava errado, o que eu estou dizendo é o seguinte: estou pronto a pedir perdão, mas me diga onde é que foi que eu errei. Outra coisa errada, dizer simplesmente que estamos errados, falar sobre o erro e dizer, você está pronto a me perdoar? Alguém vai dizer, mas não é isso que tem que ser feito? Não. Nós estamos falando de fazer isso mecanicamente. Eu posso chegar na pessoa e dizer, olha, eu errei quando eu fiz isso. Você me perdoa? Mas se isso for dito mecanicamente para resolver uma situação que eu quero ver resolvida, mas isso não foi resultado de uma convicção de pecado, então não vai funcionar. Então vamos ver algumas coisas importantes que devem ser observadas. Primeiro, não devemos voltar para consertar as coisas até que estejamos convencidos de que estamos errados, senão é uma mentira. Eu não posso pedir perdão a alguém se não estiver convencido de que sou errado ou que eu agi erradamente. Então é necessário que você tenha convicção. Quem é que traz convicção de pecado, gente? É o Espírito de Deus no nosso espírito. Segundo, não devemos voltar para consertar as coisas enquanto Deus não tiver quebrantado o nosso coração e não tivermos uma atitude de quebrantamento. As pessoas têm que perceber que realmente eu estou sentido, estou triste, estou profundamente arrependido do que eu fiz. Se eu não tiver essa atitude, então eu vou pedir perdão e as pessoas não vão crer que realmente eu estou arrependido. Ao voltar para consertar as coisas, isso terceira coisa. Não devemos para consertar as coisas enquanto não percebermos o quanto a nossa atitude realmente magoou ou ofendeu outra pessoa. É preciso que você tenha esse discernimento. O que eu fiz feriu, machucou profundamente outra pessoa. Se eu não tenho essa consciência, então é hipocrisia, é uma coisa que não vai chegar a outra pessoa. Quarto, a voltar para consertar as coisas, se for um problema moral, não devemos entrar em detalhes, mas apenas falar do problema básico. Devemos dizer assim: eu errei quando falhei em ser o exemplo que eu deveria ter sido como cristão.
quando estivemos juntos, ou simplesmente nem precisa dizer que quando estivemos juntos. Olha, eu no passado com você errei feio, eu não dei um bom testemunho, eu dei um péssimo testemunho, a maneira como eu vivi e o que eu fiz foi tudo errado. Você me perdoa? Você não precisa dizer, eu dormi com você, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, foi aquele lugar, você lembra, a gente foi aqui, olha, nada de detalhes, nada de pormenores. Seja qual for, ou qual tenha sido o pecado cometido, a outra pessoa sabe qual é o pecado, mesmo que ela não seja crente. Você vai dizer, olha, o meu comportamento com você foi totalmente contrário à palavra de Deus, na qual eu creio, e contrário à vontade do meu Deus, em quem eu confio e a quem entreguei minha vida totalmente. Você não deve entrar em pormenores, porque Efésios 5,12 diz assim, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Os pecados imorais cometidos não foram cometidos à luz do dia. Você não os cometeu na frente de outras pessoas. Você, naturalmente, foi para um lugar, no mínimo, dentro de um lugar onde as pessoas não podiam ver você fazer o que você estava fazendo. Por quê? Porque era vergonhoso o que você fez. Era vergonhoso o que você viveu com aquela outra pessoa. Então não é algo para ser publicado. Tem pessoas que vão dar o testemunho e entram em minúcias e detalhes. Isso vai despertar a carne de muita gente. E nesse caso vai complicar a situação. Vai prejudicar ainda mais o seu pedido de perdão. E a palavra de Deus diz, eu vou repetir, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Então não fale. Diga simplesmente, eu errei com você, eu pequei com você. Não diga nós pecamos, diga eu pequei. Não inclua a pessoa no seu pecado. Se ela quiser, depois disser, eu também pequei. Se ela quiser pedir perdão, que ela peça, mas você só vai pedir perdão do seu pecado. Então pedimos que a pessoa perdoe por termos fracassado em ser e servirmos de exemplo. Esperamos até que a pessoa nos perdoe. Se ela não nos perdoar imediatamente, pedimos novamente que ela nos perdoe. Muitas pessoas, quando nós vamos pedir perdão, dizem, não foi nada. Você diz, não, foi sim. Eu não tenho nada a perdoar, quem perdoa é Deus. Você fala, eu sei disso, mas eu quero o seu perdão. Para mim é muito importante. Insista, insista, insista. Por duas razões. Primeiro, você está dando testemunho de que o que você fez foi errado. Segundo, a pessoa vai se conscientizar de que realmente o que você fez foi errado, porque ela pode achar que não teve nada de errado, mas você diz, para mim foi erro, de acordo com o meu Deus, eu pequei, e eu quero, e eu preciso do seu perdão, é muito importante. Então agradeçamos a Deus, agradecemos por essa pessoa nos ter perdoado e encerramos a conversa. Você vai pedir perdão de um pecado de ordem moral, você não vai ficar lá conversando, a pessoa chispa dali, sai correndo ali. Se é uma pessoa com quem você esteve envolvido, ela ainda continua sendo uma tentação na sua vida. Não vou dizer que você está sendo tentado, mas que o inimigo pode se valer dessa situação para isso.
Então sai correndo ali, não dê oportunidade para ela conversar, não espere nem um sorriso, nem um agrado, nem um cafezinho, nem nada, olha, pumba, sai fora, corre. Se você puder resolver as coisas por telefone, melhor ainda. Especialmente se a pessoa for uma pessoa casada hoje. Fale diretamente com ela no telefone e diga, olha, começa logo dizendo, olha, eu estou ligando para lhe pedir perdão. Para que ela não pense que você está ligando para uma cantada, para uma outra coisa assim. O assunto não terminou, vai continuar ainda, esse mesmo tema, muitos detalhes, mas eu queria que agora você curvasse a sua cabeça e falasse com Deus acerca daquilo que Ele terá falado ao seu coração. E se há alguma coisa que você sabe tem que ser consertada, conserte, endireite com quem você deve endireitar, seja quem for. Agora faça isso com sinceridade, com veracidade, com autenticidade, com transparência. Convicto do seu erro, convicto do seu pecado, da sua transgressão.